de quase eliminado a quase hexacampeão. Há quase um mês atrás, no dia 9/2, aqui nesse estado, 9/2, a gente jogou aqui contra mais de 50 mil pessoas, contra o nosso maior rival, correndo o risco de ficar de fora dessa competição. Pois é, o Atlético entrou no Clássico na lanterna do seu grupo e com 13% de chance de conseguir uma vaga na semifinal. Isso por causa de um começo ruim da equipe sub-23 no estadual, já que o elenco principal perdeu as 3 primeiras rodadas da competição, disputando a FC Series. Fantasmas que foram afastados pela vitória no Clássico. Temos que manter os pés no chão, não tem nada para comemorar, foi apenas mais um jogo. Claro, é óbvio que a gente sabia da importância desse jogo, mas daqui a 3 dias, na quarta-feira, temos mais um jogo também importante, que também vale os 3 pontos. Clássico que marcou a terceira de uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato Mineiro. E olha que a última, no sábado passado, foi um passeio. 4-0 em cima do América, pelo jogo de ida da final. Não adianta elogiar o torcedor, é bem difícil, complicado reverter 4 gols, independente de ser em casa ou não, onde a gente tem muita força, estamos invicto há mais de um ano. Mas a partida não será na Arena Independência. Com a final praticamente decidida, o América levou o jogo para o Mineirão e abriu os portões para a torcida do Atlético, que se prepara para celebrar o 6º título mineiro ganho de forma consecutiva, igualando uma marca definida lá na década de 80 por um time repleto de estrelas, como Reinaldo, Luizinho e Éder Aleixo. Não é só o Campeonato Mineiro, é o Hexa, é o Hexa. Até quem estava na campanha do Hexa está torcendo para a marca ser pelo menos igualada. Tomara que passe muitas vezes, né? Pode ser até década, né? Com 7 gols, Hulk será artilheiro do Mineiro pela 4ª vez seguida, superando uma marca de Tostão. Mas é dúvida para o jogo deste sábado. Ele está tratando uma lesão na coxa e pode ter de acompanhar a partida, mais uma vez, dos camarotes. Será a sua primeira final pelo Galo fora das 4 linhas. E pelo menos tem a chance de passar um tempinho a mais em família. Apete aqui. Do Calvário, lá no começo do campeonato, para o pódio. O Atlético entra em campo neste sábado, podendo fazer história. Com imagens do primeiro jogo entre Atlético e América, 4-0 para o Atlético, que a gente começa esse aquecimento, né, para essa finalíssima amanhã no Mineirão. Ô Brunão, Bruno Morelli, nosso convidado do dia, dá para dizer que o Atlético está totalmente com a mão na taça, que é um jogo festivo, como é que você vê essa final amanhã no Mineirão? Boa tarde, André, Boa tarde. aos amigos, aos telespectadores. É um amistoso de luxo, né? O Atlético vai fazer um jogo preparativo para o Campeonato Brasileiro, porque... Ele me escutou no Bandinhas na área. Se alguém achar que o América vai conseguir fazer 4 gols, pelo menos, para levar para os pênaltis, é um cara que está muito otimista. Nem o Alencar da Silveira acha, ele participou aqui e falou, não vou cantar no meu terreiro, vou mandar no Mineirão. O fato dele inverter o mando, dele jogar no Mineirão com a torcida do Atlético, já demonstra isso, que o América já entende que realmente não dá, não tem jeito. A diferença técnica dos dois elencos é muito grande. Ô Thiago Fernandes, a gente mostrou ali na reportagem do Gabriel Marques, que o Atlético esteve de virtual eliminado, agora para virtual campeão. Não, virtual eliminado por conta do Gabriel Marques e por sua conta. Não, e dos matemáticos da UFMG também. E dos matemáticos da UFMG que você não respeita o trabalho. Eu tenho respeito absoluto pelo trabalho. Mas você achava que o Atlético era amplo favorito contra o Cruzeiro? Não foi o que você disse antes do Clássico. Porque se empatasse, estava eliminado. Ô, chefe! Peraí, chefe! Não estava eliminado com empate antes de você falar. Empate eliminaria o Atlético. Chefe, deixa eu te falar um negócio, de verdade. Como você é meu chefe, eu vou te respeitar. Não sou seu chefe, mas fica bom. Você é meu chefe, eu vou te respeitar. Chefe, eu disse aqui desde o início, foi logo que eu voltei de férias, não existe a Disney sem o Mickey e sem a Minnie. Não existe. Ele sempre tem que estar ali. Não existe o Campeonato Mineiro sem Cruzeiro e Atlético nas semifinais. Não existe. Eles vão sempre estar ali. Vão sempre estar ali. E em Minas Gerais fica nítido cada vez. O Cruzeiro não esteve em 2020, né? Não, mas aí é uma época do Cruzeiro que não... convenhamos. É uma época do Cruzeiro que convenhamos.
Mas fora isso, eles sempre estão ali, cara. Eles sempre estão nas semifinais. Eles sempre surgem ali entre os semifinalistas. E o que dizer do planejamento, então, de uma equipe que está praticamente levantando o 6º título consecutivo? E de forma invicta, né, chefe? Lembre-se disso. Verdade. É uma coisa que nós planejamento impecável? Impecável não. O Atlético cometeu alguns erros no planejamento. Tá. Mas é um planejamento muito bem feito. Eu acho que, por exemplo, a demora para a contratação do Rony, isso devia ter sido feito um pouco antes. Seria o ideal que acontecesse um pouco antes. É difícil a gente entender e ver os times contratarem os jogadores antes do início do campeonato. Mas eu acho que o Atlético foi muito bem pensando em 2025. O planejamento não é irretocável, não é impecável, mas ele tem muito mais virtudes do que problemas. Tanto é que o Atlético será campeão, para mim, invicto do Campeonato Mineiro. O Atlético conseguiu a classificação do jeito correto para as semifinais, enquanto você, chefe, Gabriel Marques, Departamento de Matemática do UFMG, Everton Guimarães, Elton Novaes e Thiago Valu insistiu em dizer que não se classificaria para as semifinais. A matemática Só eu acreditei nesse programa. Só eu acreditei nesse programa. Ninguém insistiu em dizer isso. Vocês insistiram sim. A gente só levantou a possibilidade. Você foi menos ainda, você foi mais comedido. Mas os dois, e o Gabriel Marques e o chefe, o André Salles, jamais bati na tecla de que não. Você e o chefinho estavam do lado achando que não ia se classificar. Jamais. Boa tarde, André. Boa tarde para os amigos aqui, telespectadores. Jamais. A possibilidade, ela estava ali, era real, era possível e o Atlético mudou a história no campeonato. O jogo de amanhã é um jogo, já está sacramentado o hexacampeonato do Atlético, é jogar 90 minutos. E eu falei, inclusive, hoje no Band News na área, o André e todos os amigos que estão aqui, os nossos telespectadores, em termos de postura, né? Como que o América vem para esse jogo? Porque, para mim, quando o jogo vai para o Mineirão, o argumento do Thiago de que o América iria fazer caixa, um dinheiro que fosse fazer uma diferença gigantesca no América, a renda de amanhã não salva uma folha. O próprio Alencar falou aqui no programa e disse eu acho que vai dar mais que ele imaginou, tá? Quase uma folha. Eu acho o que vai América, dar mais para que ele mim, imaginou. Quando vai para o Mineirão, ele admite que, de fato, acabou esportivamente. A parte que me incomoda e que incomoda os torcedores do América, com os quais conversei com alguns, não conversei, evidentemente, com toda a torcida do América, mas os torcedores do América com os quais eu conversei se incomodaram, sim, da falta de respeito na visão deles do América não jogar no Independência, onde jogou todo o campeonato aí. E onde está invicto, acho que há mais de ano. A América não perde muito tempo. E não é, e quando eu digo isso, né, pessoal, só para deixar bem claro, nesse momento, antes que o Thiago Fernandes fale, já tem gente falando no chat, se fosse por Independência, então você está dizendo que o América... Não teria. Não teria em qualquer campo com o América. O que mais me incomoda mas o torcedor do América, que, vou repetir o que eu disse essa semana, que é em menor número, mas merece ser respeitado assim também, ele tem o direito de assistir o América no Independência. E isso está sendo cerceado. Vou fazer um cálculo de padaria aqui, tá? Vocês acham que dá 50 mil amanhã? Eu acho que passa. Eu acho que passa. Mas vamos trabalhar com 50 mil? O ingresso mais barato é R$100. Tem meia. Mas a gente sabe que o ingresso ficou um pouquinho mais alto até do que o Alencar falou que até seria, porque não tem os aquele benefícios dia. de sócio, né? Então, assim, perde o desconto, né? O ingresso mais barato é R$100. Tem camarote, tem ingresso muito mais caro, mas também tem a meia, né? Então vamos trabalhar com o ticket médio de R$100. Faz essa conta básica, já deu 5 milhões. E outra coisa. Só que dos quais o Mineirão vai Claro que o Mineirão vai abocanhar, a FMF 2,5, dá uns 30%. Mas o Alencar estava falando em algo de 1,800. Aí vai pagar uma folha. Acho que uns 2 milhões e meio a mais que não pague uma folha, que pague 90%, 80%, que o Valu insiste em colocar aqui, que eu achava que salvaria o ano da América, eu não disse isso, eu acho que paga quase uma folha da América. Isso, foi o Pre, nosso amigo. Eu disse que para mim pagaria a folha do América, e o Alencarzinho disse que não devia pagar, que seria 80% dela, um pouquinho quase. Algo próximo do que a folha do América, na verdade, né? 80% é o valor da multa do Matheus Mendes. Isso. Então, eu honestamente acho que é um dinheiro que não é desconsiderado. Não Se o Valu estiver desconsiderando esse dinheiro, ele pode transferir para minha conta amanhã. Eu não tenho esse dinheiro e nem o América não teve 750 mil para resolver a situação do Matheus Mendes. Então, como é que pode dispensar 1 milhão e 500? Olha como é que você está tropeçando nos seus próprios argumentos. Não estou tropeçando, mas eu falei que não. O América não deveria estar assim
contando com renda de um jogo como esse. Aí nós concordamos. Isso, ponto. Aí é um erro da gestão da América. Perfeito. Vou reforçar bem a frase, vou tomar muito cuidado para não parecer que eu estou querendo dizer outra coisa. Financeiramente, o América ter perdido por um placar elástico, financeiramente, vai ser bom. Financeiramente. Parabéns, chefe. Porque o Mineiro, qual é o prêmio do Mineiro? É que só os grandes gênios, Cara, só os grandes o gênios futebol- entendem o que você disse. Não, esportivamente é horrível você perder de 4-0. Parabéns. Esportivamente é horrível. Aí não dá pra colocar... Não, tá. Os 2,5 milhões de reais. Mas dá pra nessa colocar aí, você dessa sabe forma, quem que Claro que o foi? América não chefe. quis, péssimo resultado, horrível. Hoje você Mas está perfeito no programa. financeiramente foi bom para o América, porque se é um placar ali, um 2-1 e tudo, o jogo seria na Arena Independência, com muito menos torcedores, a renda seria o quê? A gente vai falar de 300 mil, 200 mil reais. E pro torcedor do América, Não, André? só tô falando eu acho que financeiramente. aí entra naquele Esportivamente, valor que péssimo. o financeiro Sim. faz, nesse caso, muito pouca diferença, né? Porque aí pro torcedor é óbvio que ele preferiria Ganhar com o título. 4-0 de vantagem pra pegar 300 mil de renda e ser campeão. Pega Isso aí não tem a menor 2016, dúvida, o América né? foi campeão, o torcedor Pois não vai é. se esquecer desse ano. Mas assim, ao que tudo indica mesmo, e o próprio América reconhece isso ao passar o jogo pro Mineirão, o Atlético vai coroar amanhã uma belíssima correção de curso. Né, eu vou só corrigir Importante o colocar Thiago a correção nisso aí, de curso. né, porque não é um planejamento que foi errado. correto. O planejamento ele é meu feito Deus. antes de começar a temporada. Isso. Né? Depois que começou a temporada, você tem correção de curso. O Atlético está fazendo isso muito bem. Muito. Né? Quando você tem alguma crise, você gerencia a crise. Você tem um problema, você tenta resolver o problema, ataca o problema. Isso o Atlético está sendo Então quando você perfeito contrata um até jogador então. só em julho, não é planejamento, é correção de curso. Ué, se você em julho ainda está buscando os reforços, de alguma forma o time planejamento busca, então inicial não deu certo. Nenhum time Tá tem expondo, planejamento não, inicial. Aí tá é diferente. expondo uma Isso questão. aqui, ó, Todo É um time- segundo momento da nenhum temporada. time Você faz um está sendo planejamento bom. desonesto. Não, isso aqui é qualificação de elenco diante de esse é o necessidades segundo momento. que aparecem Não, durante não, a é temporada. correção de curso. Não É, é. Também, Não é. também acaba sendo, mas não é. é um segundo momento da temporada. Se o bom Isso é normal. planejamento do Nenhum Atlético time está pronto no passa- início do ano. Se o bom planejamento do Atlético passa pelo título, pela classificação e tudo, o planejamento do Atlético envolvia a cotovelada do Gabigol no clássico? É. Mas o Se meu a ponto... cotovelada não aconteceria, Você o jogo tava podia tão ter ficado bem. 0 a O 0. meu Atlético, ponto- eu já tinha com uma eu já tinha série pedido de- um amigo pra pegar uma água pra você, que eu tava achando Nossa, se for a muito bom. Cobira, eu mudo o argumento. Então aqui. tá, Não, então eu vou mas- pedir pra buscar. É porque o negócio- meu ponto é que o Thiago fica muito ofendido quando fala que o planejamento não foi tão bom, mas a correção tá boa. Cara, tá tudo certo. Eu não fico zero ofendido. eu acho que você tem que trabalhar de acordo com a realidade. Eu tô aqui explicando pra todo mundo, parece um deserto de ideias. Mas Não, Vocês se conseguem puder pensar falar, comigo. eu falo. Mas se puder o falar, eu falo. Calma, Quando Elton permitir, eu Novaes. falo. Espera aí, Elton O Novaes. Atlético contou muito com o mau planejamento que o Cruzeiro fez também. E isso Mau possibilitou planejamento. que a correção de rota do Atlético, que foi iniciada antes da correção do Cruzeiro, tivesse mais sucesso. Qual foi o mau planejamento do Cruzeiro? Fernando Diniz. Só isso. Mas Começou isso com faz o Fernando só Diniz. a manutenção do Fernando Diniz faz com que o Cruzeiro tenha feito um mau Faz, planejamento. Thiago, porque o elenco Ou foi montado de faz com acordo que tenha com as havido ideias do um erro Fernando no Diniz. planejamento. Eu Eles discordo de você. deixaram Um erro não. o Houve Fernando um Diniz erro meter o gigantesco. bedelho. Eu acho que é um erro Houve um gigante. grande Um erro erro no planejamento, mas é um gigantesco. erro. Um É erro um baita de um erro. É um erro que não transforma um planejamento em ruim. Não, Transforma, imagina. porque o erro é Não, tão grande. o erro que dá um foi mérito. o cara que Pô, montou parabéns o por elenco, terem que aprovou os reforços e que deixou esse elenco ser desequilibrado, faltando um jogador lá pro 9 lado direito. reforços com o técnico que foi mandado dia 27 de janeiro, mas não é eu. Entendeu? Mas O peraí, Fernando Diniz vamos tinha que lá. ter sido O mandado Gabigol embora já tinha depois da sido final lá contratado contra o antes do Vasco. Fernando Diniz ser contratado. O Gabigol é uma vontade do O Pedro Dudu Lourenço, idem. você sabe tão bem Então, quanto eu. o Dudu idem. O Pedro Lourenço poderia ser o Guardiola, o Klopp, o Diniz. Ele é um desejo dele, Pedro Lourenço. E ele deixou claro aqui para nós. Idem. Nós não estamos falando de Dudu foi contratação, contratado Thiago. Mas algumas Diniz. contratações. Você não Diniz, pode. Né? A gente pode falar de Marquinhos, o próprio Fabrício é a Bruno cara foi do pedido do Diniz. Diniz, apesar de ser um grande Pois zagueiro. é. Esquece, eu não vou colocar nenhum jogador exemplo na conta do Diniz, porque ele pode pedir. Marquinhos é. Mas eu, diferente de você, eu não coloco só na conta de um técnico, porque tem um departamento de futebol. E o que esse departamento de futebol prega através do Alexandre Matos é que não daremos a chave do CT para ninguém. Então, eu coloco na conta do planejamento de uma forma geral. Não acho correto demitir um técnico em 27 de janeiro, como foi feito com o Cruzeiro. E só para terminar o meu ponto, eu acho que tá tudo bem também acontecer esse tipo de coisa. Às vezes no planejamento uma coisa ou outra falha, uma coisa que você esperava não acontece, e aí você precisa passar por uma correção de curso. O Atlético teve que passar por isso e fez muito bem, meu ponto é esse. Só não dá para elogiar
o planejamento desde lá de trás, porque a gente vê alguns problemas na montagem do elenco, na escolha do técnico, a demora para chegarem os reforços. Isso tudo vai mostrando um planejamento que teve muitas falhas no início do ano. Mas o Atlético depois foi indo muito bem na hora de corrigir, quando traz o Paulo Brax, quando vai, mesmo depois de um tempo, vai conseguindo resolver os problemas iniciados por um planejamento que estava frágil. Jolinha, se você pegar assim, todos os times têm um planejamento equivocado nisso. Não, equivocado todos. Equivocado não. Só que vocês vão tem ser erros e erros. com O do Cruzeiro, por exemplo, eu não coloco o do Cruzeiro no mesmo patamar de problema com o do Atlético, por exemplo, porque eu acho que a diretoria do Cruzeiro foi muito bem no mercado, contratou rápido, o Fernando Diniz começou a temporada já com os reforços com ele. Ele já era o treinador da temporada anterior, então também não acho que, assim, pelo trabalho do Diniz, ele ficar foi uma aposta alta. Mas você manter o treinador do ano anterior não é uma loucura. Então eu não acho que o Cruzeiro errou tanto quanto o Atlético no planejamento. Mas a correção de custo ela é natural nas temporadas. Muito mais. Em 10 jogos o Cruzeiro teve 3 comandantes diferentes. Se não quiser considerar o Cruzeiro 3 jogos do Diniz, 4 do Wesley e 3 do Jardim. Mas pro Thiago tá tudo certo. Não tá tudo certo. Tem um erro grande. Não, cara, que é a manutenção isso pode ter comprometido. Enfiar a goela abaixo um argumento que eu não tô usando. Isso pode ter comprometido os objetivos esportivos do Cruzeiro no ano de 2020. Tá bom, então. Calma, bem menos, quase nada. Agora,